Olá, turminha do segundo ano, que bom estar com vocês de novo, né? Vamos para mais uma aula. Hoje é sexta-feira, teria a nossa aula de português, mas nós já fizemos o nosso livro de português, já fizemos o praticando, então a tia Ana aproveitou e vamos fazer o quê? Uma aula de história. E a gente vai fazer o praticando de história, tá? Então, nós trocamos a aula de português por aula de história, já que português nós já terminamos, né? Então, ó, nós vamos fazer o praticando de história da página 236 até a página 238. Vamos lá? Ó, praticando, vamos botar a data no livro, para o nosso livro ficar bem organizado, ó. Dia 3/7/2020. Agora, presta atenção. A tia Ana vai fazer a leitura, mas a imagem vai ficar congelada aí no praticando, tá? Então, a tia Ana vai fazer a leitura, vocês acompanham, tá? As questões, a gente vai comentando e vocês vão fazendo, tá? Não deu tempo, ficou muito rápido, não tem problema, não fica nervoso. Volta ao vídeo, tá? Então, vamos lá. Número 1 tá assim. Cite quer dizer, escreva alguns lugares que você pode criar grupo de convivência, de forma que se tenha vínculos de amizade e novas experiências, tá? Então, assim, vocês vão escrever nome de lugares onde a gente pode conviver com outras pessoas, conhecer, fazer novas amizades, tá? Então, cada um vai colocar o lugar que acha que dá para fazer novos amigos, tá? Vamos para o número 2. Que tipo de vínculo você possui com as pessoas que vivem na sua casa? Você possui o quê? Um vínculo de amizade? Um vínculo de conhecimento? Um vínculo familiar? Qual o vínculo que você possui com as pessoas que vivem na sua casa? Vamos para o número 3, tá? Cite 2 instrumentos utilizados para medir e contar o tempo. Nossa, como nós estudamos isso, né? Número 4. Quais são os meses no ano que possui 30 dias? Pega o calendário, vai lá e vê os meses que tem 30 dias, tá? Na nossa agenda da escola tem calendário, tá? Pode usar o calendário da agenda, tá? Número 5. De qual forma é dividido o tempo dos acontecimentos? Então, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, tá? Número 6. Tá aí? Acompanhou? Vamos lá. O relógio nos ajuda a marcar o tempo. Cite 3 tipos de relógios. Então, assim, nesse bimestre nós estudamos vários tipos, né? Nós vimos que existe vários tipos de relógio. Ele quer que vocês escrevam 3 tipos. Ah, tia Ana, eu posso olhar? Claro que pode. Pode ir lá no capítulo e consultar, tá? Número 7. Marque com o X o recurso utilizado pelo homem para medir o tempo antigamente, tá? Então, antigamente, ele media o tempo usando o quê? Um relógio de parede, um calendário, o sol, tá? Marcou? Vou virar a página, tá? Agora eu estou na página 237. Ó, vou ler a questão número 8. Cite um lugar que você conheça que passou por um processo de transformação. Esse lugar pode ser qualquer um, tá? Sua casa, sua escola, seu bairro, qualquer lugar. Cada um vai botar o seu, tá? Número 9. A sua escola já passou por um processo de transformação? Aí vocês vão botar sim ou não. E vão dizer qual, tá? Quem botou não, quem botou sim vai ter que escrever qual a transformação que a escola teve. Número 10. Pesquise sobre um lugar histórico e comente um pouco sobre ele. Cada um vai pesquisar, tá? Um lugar histórico.
No último capítulo, a gente viu vários pontos históricos aí da cidade do Rio de Janeiro, né? Os pontos turísticos são lugares históricos, tá? Vou continuar, tá? Número 11. Como podemos conhecer, compreender e provar que determinado fato aconteceu? Acabamos de estudar no capítulo sobre o quê? Os registros, né? Então, cada um vai botar a sua resposta aí, tá? Número 12. Há muitas formas de registro que nos ajudam a conhecer e compreender determinados fatos da história. Cite 3 formas de registrar a história. Aí vocês vão botar aí, tá? Como a gente pode registrar a história, né? Número 13. Cite um exemplo de um registro escrito. Número 14. Cite um exemplo de um registro iconográfico. Ah, Tiana, esqueci o que é iconográfico. Vai lá no capítulo e vê, pesquisa, e aí vocês vão recordar, tá? Vou virar, tá? Página 238, lá no número 15. Vou ler, tá? Número 15. Livros, e-mails e agendas são meios utilizados para registrar determinado fato, relatando os acontecimentos. Esses tipos de registros são considerados como orais, quando a gente fala, audiovisual, que tem imagem e som, ou registros escritos. Marca alternativa correta, tá? 16. Risque a imagem que representa uma forma de realizar um registro audiovisual. Gente, não esqueça, audiovisual é que tem imagem e som, tá? E aí, tem 2 imagens, né? O vovô aí com o netinho e o outro menino aí do lado, tá? 17. Quais são as comunidades tradicionais, tá? Então, estudamos 3 comunidades bem tradicionais, não foi? Nesse bimestre, escreve aí. Ah, tia Ana, esqueci. Posso voltar lá? Pode não. Deve voltar lá e recordar, tá? Quem esqueceu. Número 18. Quais são os costumes praticados pela comunidade indígena? Então, assim, eles têm vários costumes. Aí vocês vão lá e escreva pelo menos 2, tá? 19. As comunidades quilombolas realizam quais tipos de atividade para o seu sustento? Então, a gente viu como o rio é importante para essa comunidade. Desculpa, é a comunidade quilombola. Então, como essas comunidades, elas usam a natureza para sobreviver, né? Então, vai lá na comunidade quilombola e vê o que eles faziam para se alimentar, para se sustentar. E a 20. A comunidade ribeirinha é chamada desta forma por qual motivo? Aí assim, né? Que a tia Ana ia falando. A comunidade ribeirinha, a gente não pode esquecer como o rio é importante para eles, né? Às vezes prejudica quando tem enchente, mas também é do rio que elas tiram o sustento, é nos rios que elas se movimentam. Então, não pode esquecer disso, tá? Olha, eu espero que vocês façam as atividades, tá? Que não tenha muita dificuldade para fazer. Pode consultar os capítulos anteriores e boa sorte, bom estudo, beijo no coração.